tudo bem? Eu sou a professora Heloísa Ribeiro e hoje nós vamos estudar sobre classificação dos quadriláteros. Vamos lá? Quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Vértices é o encontro dos segmentos de retas, representado por letras maiúsculas. Observem a figura. Aqui é um segmento de reta, aqui é outro. Esse encontro aqui se chama vértice. O mesmo acontece com esse aqui, um segmento de reta aqui, outro aqui. O encontro deles é chamado de vértice, certo? Agora, lado. Lado é formado por segmentos de retas. Lado é um segmento de reta propriamente dito. Aqui é um lado, outro lado, outro lado e outro lado. Ângulos internos é a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. São representados por letras maiúsculas com acento circunflexo. Observe o quadrilátero. Aqui é um ângulo, forma um ângulo aqui, ó, uma semirreta, outra semirreta, formou um ângulo. Então, como é um quadrilátero, tem 4 lados, formaram-se 4 ângulos. Representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto, com acento circunflexo. Polígonos são segmentos de retas fechados que se encontram nas extremidades sem que haja cruzamento entre eles, certo? Os quadriláteros possuem 3 classificações básicas. Trapézios possuem um par de lados paralelos. Paralelogramos possuem 2 pares de lados paralelos. E outros não possuem lados paralelos. Observe o trapézio, ó, 2 lados paralelos, né? Um par de lados paralelos. Esse aqui é paralelo a esse. Esse aqui já não é paralelo a esse. Observe que a inclinação não permite que eles sejam paralelos. O paralelograma possui 2 pares de lados paralelos. Esse é paralelo a esse aqui paralelo a esse. Observe que ele tem o mesmo formato. Esse aqui é inclinado, o de cá também é a mesma inclinação. O daqui é na horizontal, o daqui também. Então, eles são paralelos. E o outros, né? A outra classificação, que é denominado outros, não possui nenhum lado paralelo. Esse aqui é horizontal, de cá já é inclinado, esse é inclinado, daqui já é na vertical, então ele não possui nenhum dos lados paralelos. Paralelogramo. Propriedades de alguns paralelogramos. Os retângulos são quadriláteros com 4 ângulos internos que medem 90 graus cada. Seus lados opostos são paralelos. Observem que os ângulos possuem 90 graus, então são ângulos retos. Observar, olha, ângulo reto e ângulo reto. Então, seus lados opostos são paralelos. Esse aqui é paralelo a esse. Esse aqui, paralelo a esse. Losango. Quadrilátero cujos lados são congruentes. Desse modo, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Então, congruentes quer dizer os ângulos opostos possuem a mesma medida. Observe, esse ângulo aqui possui a mesma medida de cá. Esse aqui possui a mesma de cá. E os lados são paralelos. Paralelo com esse. Paralelo
com esse, certo? Quadrado é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. O quadrado é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Porém, nem todo losango é um quadrado e nem todo retângulo é um quadrado. Observe, ó, congruentes. Esses lados são todos congruentes, eles possuem a mesma medida. Os ângulos possuem 90 graus, são ângulos retos, todos 4 cantos do quadrado. Outra coisa, se eu traçar uma diagonal, essa linha aqui, ó, vamos observar que o ângulo interno será de 90 graus e são congruentes, têm a mesma medida. Ó, 90 graus, aqui também 90, 90 e 90. E a medida aqui das semirretas também são congruentes, né? Possui a mesma medida. Todas as semirretas que formam esses ângulos aqui são congruentes. Os trapézios. Trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Vamos observar esse trapézio aqui. Esse par, ele é paralelo. Então, ele possui apenas um par de lados opostos paralelos. Esse outro lado aqui, ele não é paralelo, certo? Olha a posição dele. Ele é ligeiramente inclinado, então ele não é paralelo. Os trapézios podem ser trapézios isósceles, apresentam 2 lados congruentes. Então, ele é isósceles porque esse lado aqui é congruente com esse, ele possui a mesma medida, certo? Aqui já é paralelo, mas não possui a mesma medida. Esse é menor do que esse aqui. Trapézios retângulos. São trapézios que possuem 2 ângulos internos com medida de 90 graus. A base menor, a base maior. Aqui o ângulo possui 90 graus, o daqui também 90 graus. Por ser ângulos retos, ele é denominado esse trapézio de trapézio retângulo, por possuir 2 ângulos internos com medida de 90 graus. Temos também o trapézio escaleno, é aquele cujos lados opostos não paralelos são desiguais, certo? Esse é paralelo a esse, mas a medida é diferente. Esse é maior e esse é menor, certo? Essa base, né? Menor e base maior. Os lados. Vamos ver, esse lado aqui é inclinado, o de cá também é inclinado. Então, eles não são paralelos, eles são desiguais. Outros, quadriláteros convexos e não convexos, ou côncavo. Um polígono é convexo porque o segmento de reta, seja para onde for que o desloquemos, permaneçam dentro do polígono. Terá todos os pontos do segmento também dentro da região. Exemplo, observe esse quadrilátero e esse segmento de reta. Qualquer ponto que eu deslocar, ele continuará dentro desse quadrilátero. Por isso, ele é convexo. Se eu traçar uma linha em qualquer posição, só bate em 2 pontos. O polígono não é convexo ou côncavo quando existe pelo menos um segmento de reta, apesar de ter as extremidades dentro do polígono, possui pontos que estão fora. Observe esse primeiro polígono. Ele bate aqui, ó, mas ele tem partes fora do polígono. Então, olha, aqui também é fora,
aqui também fora. Então, ele não é convexo. Vamos observar o outro. Apesar de terem dois pontos dentro do polígono, uma parte dele, quando é traçada, esse segmento de reta passa por fora do polígono. Então, ele não é convexo. Se eu traçar uma linha, ela entra e sai do polígono, tocando em 4 pontos. No outro exemplo, mostra que apesar de as extremidades dentro do polígono, passa fora do polígono. Se vocês gostaram da minha aula, curta, compartilhe. Se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima aula!